Muito bom estarmos juntos mais uma vez. Quero começar perguntando para você, o que é que você diria que é a coisa, aquilo que você considera mais importante na sua vida, tirando Deus, né, para os mais espirituais, assim, falando para pecador igual eu, assim, tá? O que é que você considera, assim, o mais importante, algo mais importante, pode ser algo, uma pessoa, enfim. O que é que você considera mais importante na sua vida? Seja sincero. Hã? Ah, vocês são crentes demais, não vale. Vocês viram? É o que vocês falaram mesmo? Para vocês, família, para alguém tem outra coisa? A família é mais importante? Hã? Tirando a vida, ok. Ah. Como é que é? Conversão dos filhos, também, benção. Mas eu quero falar exatamente nessa linha, então, de pensar na família. Ah, por isso vocês falaram que mês de maio, geralmente a gente fala de família. Não pode, o pessoal já sabia, né? Fala, não, ele vai falar. É aquele negócio, já sabe qual é a resposta, né? Mas eu quero conversar de uma forma bem simples, pensando nisso, na importância da família. Vou tentar trazer alguns textos, né, não me prender a um único, para a gente poder observar algumas coisas. Não vamos aprofundar nos textos, mas buscar olhar para essa temática, qual a importância da vida familiar, da família. E o primeiro texto que eu quero que a gente leia, que aí eu já vou apontar aqui, olhando para a família diante das atividades. Pensa o seguinte, quem que não, você tem o seu trabalho, quem não quer prosperar no seu trabalho? Tem alguém? Eu duvido, né? Nos seus projetos de vida, quem que não quer? Ou no seu ministério, se a gente usar aqui no lado da igreja. Todo mundo quer, sim ou não, gente? Quem que não quer ser útil, ter atividades, fazer algo de bom? Agora, veja a relação da importância da família, a gente comparando aqui diante das atividades que nós exercemos, que são todas ótimas e necessárias, tá? E o texto que eu quero ler para isso é 1 Timóteo 3, 4. A gente vai projetar aqui, como eu vou ler textos diferentes, mas você pode abrir também na sua Bíblia. 1 Timóteo, só dar luz aqui, senão os olhos não enxergam. 1 Timóteo 3, versículo 4 e o versículo 5. Vamos ver. Encontraram aí, sim ou não? Para quem vai ler aqui. Diz assim, ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele, com toda a dignidade. O 5. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? O texto está dentro daquele contexto de preparação da liderança. Então é importante a gente entender isso, né? Tem outras características que estão sendo solicitadas ali naquele texto. E está sendo solicitada para os apóstolos orientando Timóteo a escolher os líderes. Os apóstolos saíram pregando o evangelho, fundando igrejas. E aí os apóstolos eram fundadores, eram missionários. Eles iam sair dali e ir para outros lugares para fundar outras igrejas. Aquele povo que se converteu ali, ele envia Timóteo para levantar lideranças no meio daquela comunidade, para cuidar, então, para fazer o pastoreio. E ele apresenta vários requisitos para essas lideranças, como um todo, não somente os presbíteros, né, líderes, pastores, diáconos, que eram os ministérios que a gente vê ali. Isso a gente pode e deve incluir para todas as lideranças, para todos os ministérios na igreja, obrigatoriamente, e para todas as pessoas. Ele apresenta, então, várias características necessárias, e uma delas, que é a que eu quero destacar hoje, a questão da família, da casa. Que interessante, né? Ele diz que deve, então, governar sua própria casa, saber governar sua casa. Agora, eu dei o tema, né, diante das atividades. Pensa comigo, de verdade, vamos analisar. No geral, na correria do dia a dia, o que a gente cuida mais? Da nossa própria casa ou da correria do trabalho? Eu tenho tanta coisa para fazer,
a gente esquece o cônjuge, a mãe, o vô, a avó, o filho, a gente esquece tudo por causa de todas as atividades que a gente tem. É ou não é? E aí quando vai para a obra de Deus, né, a gente fala, não, mas é a obra de Deus. Quanto tempo, quantos filhos de cristãos que foram deixados, né, em certos contextos de igreja, inclusive, era dito, você se sacrifica por Deus, deixa tudo, deixa sua família. E aí a gente olha para a palavra, para a Bíblia e diz, a Bíblia não diz isso. E em muitos contextos de comunidades, de igrejas, essa era a visão de se sacrificar por Deus, inclusive sacrificar a família. A pessoa trabalha o dia todo e à noite está todo dia na igreja, não importa o casamento como é que está, não importa os filhos, o importante é porque está na obra de Deus. Mas a Bíblia me diz e nos diz que isso não é obra de Deus. Porque a obra de Deus diz o seguinte, primeiro tem que governar bem sua casa. Aí você diz, eu não sou casado, não sei que você não é casado, mas você é filho, você tem pai e mãe. E antes também você tem sua própria vida. Às vezes a vida da pessoa está um fiasco, está toda detonada emocionalmente, de todas as formas, mas está pregando a palavra de Deus, levando o amor de Deus, esperança em Deus. Como? Sem governar sua própria vida, sem cuidar de si mesma. A vida pessoal, a vida interior, a casa, a família. Aí a gente vai no culto, não, celebra, louvor, gostoso, maravilhoso, volta para casa, para o contexto familiar, a mesma língua que bendizeu a Deus, aleluia Senhor, é a mesma língua que solta umas palavras complicadas dentro de casa. No início era amorzinho, gatinho, depois os animais crescem, né, como diz, aí fica um negócio complicado. No início, o bebê, meu filho, meu sonho, meu prazer. Depois, essa peste e coisas e tal. Mas o que é isso, gente? Porque somos seres humanos. Somos pessoas. As lutas, as correrias, as feridas, os traumas da vida. Com todo mundo, ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui está isento disso. A questão aqui que a Bíblia está colocando não é esse parâmetro aqui para nós, que todo mundo está perfeito. Não. É a gente saber as prioridades, colocar as coisas no devido lugar. Se eu não olhar, não cuidar primeiro da minha vida, da minha casa, da minha família, a Bíblia está me dizendo que as outras atividades, não faça, não precisa delas. Na igreja, mas é para menos ainda. Governar primeiro a sua casa, a sua vida. Quantas vezes a gente vê, né, cristãos de todos os sentidos, liderança, seja pregadores, cantores, para todo lugar, fazendo tudo, atraindo multidões, aí a vida da pessoa, ele está lá preso em alguma coisa. Uma hora estoura, e aí os idólatras vão ficar tudo escandalizados, porque o ídolo dele não era aquilo que ele pensava, né? Não era a referência, porque ele nem conhecia a pessoa, só conhecia os talentos. A Bíblia é interessante, e quanto mais a gente vai caminhando na palavra de Deus, a gente vai vivendo a vida espiritual, a gente vai vendo coisas diferentes, a gente vai mudando, não tem como. E passa a olhar, não sei se Deus está falando mais forte, porque para mim isso é muito claro, isso é muito forte, e isso tem que ser um parâmetro, uma mudança na nossa vida. Se eu não consigo colocar minha casa, minha vida em ordem, se eu não conseguir mudar as coisas, a gente tem que repensar. Tem que repensar. Não estou dizendo que a gente tem que ser perfeito, repito, mas a gente não pode mudar. A Bíblia está sendo muito clara para nós. Primeiro, governar a sua casa. Para quem tem filhos, o texto diz claramente que os filhos sejam sujeitos a ele. O que é isso aqui? Que não seja aqueles pais no modelo Eli, lembra do sacerdote Eli? Que está vendo os filhos fazendo tudo de errado, e ele não fala mais nada. É isso. Não é que, meu filho tem que ser cristão,
você não é Espírito Santo para convencer ninguém, você tem que ensinar, com toda certeza. Ensinar, primeiramente, enquanto está debaixo da sua autoridade, enquanto a criança, aí você tem que se esforçar de todas as formas, fazer de tudo, para que ele conheça a Deus. Mas teus filhos sujeitos aqui, não é só o sentido de fé, é o sentido de estar debaixo da autoridade de pai e de mãe. É tipo, como é que se você não consegue cuidar, liderar seus próprios filhos, você vai liderar o quê, gente? Não é? Não consegue conversar com o filho dentro de casa? Como é que você vai conversar com as pessoas na vida de trabalho, quando vem o chefe chato, aquele colega chato? É isso. Quando é escolhida aqui a liderança, olha, Paulo manda lá Timóteo, escolha lá líderes, agora que eles saibam governar a casa ou a vida pessoal deles, se você não é casado, e que eles tenham filhos sujeitos. Veja como eles estão educando os filhos. Em outras palavras, veja como eles cuidam dos filhos. Se não estão cuidando bem dos filhos, não serve. E quantos modelos de sacerdotes Eli nós temos, né? Omissos na educação dos filhos. Os pais que estão dando só presentes e não dão a presença, né? Estão preocupados com outras coisas. Isso a Bíblia diz que está errado. A Bíblia não quer esse modelo para nós. Mas pais de liderança espiritual, que venham cuidar, que venham ensinar. A primeira pregação nossa são para os nossos filhos, é dentro de casa, para as crianças. As crianças não é o futuro, gente, a criança é o hoje da igreja. Ela vai ser o adulto futuro da igreja, mas a criança ela é o presente, ela é o hoje da igreja. A gente tem que conversar, tratar a criança no mesmo patamar. Uma vez eu ouvi um termo que eu gostei muito, né? Nessa sociedade adultocêntrica, a gente acha que a criança não tem voz, não fala. Não. Ter os filhos sujeitos. A importância da família. Não, Léo, mas minhas atividades estão tomando meu tempo. Então, mas se eu escolhi ter filhos, era meu sonho ter filhos, então a gente vai ter que remodelar a vida. Alinhar as coisas para poder cuidar dos filhos. Amém, gente? E aí o texto, para ficar melhor ainda, ele ainda diz, porque se não sabe governar a própria casa, está no texto, é o versículo 5. Como que vai governar a igreja? Entende? Olha a frase que está no versículo, gente. Versículo 5, pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Então, a gente se torna excelentes profissionais, excelentes ministros, pessoas na igreja, mas a Bíblia coloca em primeiro lugar que a gente se torne primeiramente excelentes membros de família, seja pai, mãe, filhos, cônjuges. Está dizendo que a gente não tem que trabalhar? De jeito nenhum. Está dizendo que eu não posso colocar o trabalho, o ministério, as atividades em geral, acima da minha responsabilidade familiar. Filhos que não honram os pais, que não cuidam dos pais, dos idosos, quando precisam da gente agora, né? Os pais vão ficando idosos, vão necessitando da gente. Ah, mas é uma pessoa tão boa na igreja, tão serva na igreja. Percebe? Concorda, gente? Amém? Texto bom, né? Da palavra de Deus. Como que a gente está colocando, então, a importância da família diante das atividades. As atividades que a gente executa a cada dia. Para não demorar muito, continuando, um outro texto que eu vou colocar, e o pensamento, é a importância da família diante agora da espiritualidade. Você se considera uma pessoa espiritual? Um cristão? Um servo de Jesus? Um discípulo? Esse texto nos aponta um pouco como anda a nossa espiritualidade, pensando na vida familiar. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Olha que versículo, gente. O contexto aqui está falando exatamente do papel do homem, da mulher e do homem. Tem várias outras coisas que estão sendo faladas. Eu não vou colocar tudo, daria para trabalhar só esse texto, né, de forma mais expositiva, para a gente aprender muito.
Mas eu quero trabalhar outros textos para mostrar essa importância da família em vários textos que a Bíblia está apontando. Então, o contexto aqui está falando do papel da mulher e do homem. Fala muitas outras coisas, os versículos anteriores falando da mulher, e aí ele vem um versículo e dá essa lapada para nós homens, mas que serve para os dois lados, né? Ele aponta então, em primeiro lugar, da sabedoria, do discernimento no convívio dos dois, a convivência, o morar junto. Tipo assim, veja bem como é que vocês estão vivendo juntos. Então, a importância da família diante da espiritualidade. Não está falando da espiritualidade aqui, que eu vou apontar já, com respeito ao que a gente faz na igreja, nos serviços, na nossa oração pessoal, não. Está dizendo o seguinte, analisa, observe, se você está vivendo com sabedoria, o convívio, como você está morando junto. É um morar junto. Hoje em dia a turma não quer nem morar junto mais, né? É um numa casa, outro na outra. Por quê? Porque dá trabalho, porque tem coisas a alinhar, né? Mas é o modelo da palavra. Muitas vezes está debaixo do mesmo teto, mas corpos separados. Tá? Debaixo do mesmo teto. E aqui está mostrando para nós, veja o convívio, morando juntos. Como vocês estão morando juntos. A outra observação é que ele diz para tratar a esposa, a mulher aqui, com honra. Com honra. Essa mesma palavra é usada no tratamento entre os irmãos, em todo o Novo Testamento. É você tratar com dignidade, com preciosidade. É ver o quão importante é o outro. A Bíblia diz em muitos outros textos, dê honra ao seu irmão, considere o outro superior a você. E ele vem e coloca isso também dentro do convívio familiar. Como casais, como filhos, tratar com honra, com dignidade, tratando com preciosidade. E aí ele vem e diz que tratar também como essa parte mais frágil, que muitos leram, né? E até na sociedade muito é dito como o sexo mais frágil, né? Em primeiro lugar, a palavra sexo não aparece aqui no texto, como se colocasse que a mulher, o sexo feminino, né, é mais frágil. Não, não é essa palavra. A palavra aqui é de vaso, um vaso mais frágil. O que é isso? Quando você tem casa, olha o contexto, está morando junto, dentro de uma casa tem vasos, vasos de um tipo, vasos de outro tipo, vasos mais delicados, mais cuidadosos, de cristais, entende? Vasos mais rústicos. O contexto aqui é esse, de vasos. E temos muitos outros textos apontando que sejamos vasos de honra nas mãos do Senhor. E aí ele está dizendo para o homem tratar a mulher como esse vaso mais frágil, mais delicado. Então, em primeiro lugar, não é diferença entre homem e mulher, porque o homem também é vaso. Mas ele é um vaso mais rústico, a mulher é um vaso mais delicado. Agora pega isso, olha para o texto e faça uma comparação de olhar para a mulher, pensando aqui no homem, no tratamento com a mulher, de tratá-la com mais delicadeza, versus essa sociedade onde a gente vê tanta violência doméstica. Né? Onde é que está a linha do negócio? O homem tratar a mulher com mais delicadeza, como um vaso mais frágil. E fisicamente apesar que tem umas mulheres aí que pegam vários homens juntos, né, as lutadoras principalmente, mas aqui é no sentido de essência mesmo, com delicadeza, como parte mais frágil. Então, anota isso, a Bíblia não diz que a mulher é o sexo frágil. Isso foi, não sei de onde tiraram essa ideia, tá? Mas tratá-la com delicadeza, como parte mais frágil, versus essa violência doméstica que a gente tanto vê, seja física, seja verbal, e também quanto ao abuso contra as mulheres, né? Veja as reportagens, vai no metrô de São Paulo, se a mulher está vestida de uma forma, o cidadão acha que ele tem direito de tocá-la, de fazer qualquer coisa. Enquanto a Bíblia nos diz para que esses homens deveriam tratar as mulheres com dignidade, com honra, com preciosidade, com delicadeza. Aí quando a gente começa a ler a Bíblia, olhando para a sociedade, olhando para o mundo ao nosso redor, você buscando respostas, você vai vendo que como é o padrão de Deus,
e o padrão que a sociedade está. Só que não para aí, o padrão que a igreja também está. Porque somos seres humanos, a gente se converte, vem para Jesus, mas precisa aprender a viver como Jesus. É um processo de educação. Então, se isso acontece com você, querido, a gente tem que buscar ser moldado por Deus, ser tratado por Deus. Estamos aqui para aprender com o Senhor, correto? A gente cultua para aprender com o Senhor. Então, a gente não vem aqui para receber uma palavra boa. Palavra boa é aquela que nos inspira, que nos muda, que nos melhora. Palavra boa não é a que diz que eu tenho a vitória, pronto, estou certo. Não é isso. Palavra boa é a palavra que nos transforma, que nos faz mais parecido com Cristo a cada dia. Então a gente precisa deixar sim o Senhor tratar as nossas vidas a cada dia. Quero ser um discípulo de Cristo, como é que está a minha espiritualidade? E aí continua, né? Ele ainda vai falar, considerando ela como co-herdeira da graça, ou seja, juntos. Se eu sou herdeiro de Cristo, eu sou casado, meu cônjuge, minha esposa é co-herdeira comigo, vice-versa. Não é meu. Você vê como não está apontando diferença entre o sexo, entre os gêneros aqui. Não, colocando a mulher junto do homem. E isso desde aquele tempo. Tratando como co-herdeira da graça. Somos juntos nisso. Versus o machismo que a gente vê. Essa visão machista onde acha que o homem é superior. E aí, a parte que complica, ele fala tudo isso para tratar dessa forma, para quê? Para que as suas orações não sejam interrompidas. Aí o negócio se complica. Como assim? Os comentaristas bíblicos não sabem dizer, não temos... A frase se trata da oração do homem individualmente ou da oração dos dois juntos. Tipo, se você não trata dessa forma, não vai conseguir orar juntos. Então devemos olhar por essas duas possibilidades. Mas isso para mim é muito impactante. Assim como a gente olhou para o outro texto, mostrando a importância, né, da família, da vida familiar, do governar a sua casa, olhar agora para a espiritualidade. Sou uma pessoa espiritual, sou cheia de Deus, essas coisas todas, cheia de talento, faço muitas coisas para Deus. Minhas orações podem ser totalmente interrompidas, podem estar sendo vistas e aceitas pelos homens, mas segundo a Escritura Sagrada, não sobe ao céu, não é aceita por Deus, se dentro de casa, se na minha vida familiar, eu me enquadro aqui. É diferente ou não é? Parece quando a gente lê a Bíblia e a gente olha para a vida, para as igrejas, para as coisas, tá meio diferente. E repito, não se trata de não ter imperfeições, mas de não reconhecê-las e não aceitar tratá-las e melhorá-las. Para que não sejam interrompidas as suas orações. Então, se eu me considero um discípulo de Cristo, se eu quero ser um discípulo de Cristo, um servo de Deus, andar com o Senhor, eu tenho que olhar, desde já, a minha vivência em casa, com os meus familiares. Como você trata seus pais? Poderíamos citar outros textos. Mas eu sou uma pessoa tão obediente a Deus. Vamos analisar o quanto você é obediente aos seus pais. Eu sou uma pessoa tão cheia, tão espiritual. Vamos analisar o quanto, como eu trato, como eu me relaciono no meu casamento. Vice-versa. Aqui que a gente analisa a nossa espiritualidade. Amém, gente? Estão comigo, sim ou não? Podemos continuar? Então, a importância da família diante da espiritualidade. Então, a gente poderia pensar, olha, eu não vou avaliar o quanto eu sou espiritual pela atividade que eu exerço, e sim pelo meu comportamento dentro de casa, na minha família, pela minha mudança de vida. E aí, em terceiro lugar, a importância da família diante dos relacionamentos.
olhando para as nossas relações, e o texto que eu quero ler é Hebreus 13, versículo 4, diz assim: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Falando do contexto, aqui em Hebreus 13, ele está dando orientações finais. Então, cada versículo fala de um assunto. Então, muito fácil usar, tirar o texto ali, porque não está fugindo do seu contexto. Está dando orientações sobre vários assuntos, sobre a hospitalidade. Então, ele dá orientações sobre vários assuntos, e um dos assuntos, casamento, a vida familiar. E aí ele coloca que o casamento deve ser honrado, ou seja, tratar o casamento com honra. Como eu falei, numa sociedade que não quer nem mais casar, né? Melhor, quando vai, vamos só juntar, porque qualquer coisa fica mais fácil, né? Tratar o casamento com honra. Como a gente vê, como é que a gente está olhando para o casamento? Como que a gente trata o casamento? Se você é casado, como que eu lido com o casamento? Na hora que acontece um conflito, por exemplo. A Sil e o Cleito testemunharam aqui, né, domingo passado. Ou seja, problemas a gente vai ter, todos nós. A questão é como que eu vou lidar com eles. Porque se eu não valorizo o casamento, eu penso assim, ó, se o casamento está abaixo de qualquer conflito, a hora que aparece um problema, o que você faz? Estou nem aí com esse negócio aqui, ó. Eu vou resolver isso. Pisou no meu calo aqui, beleza, então não estou aí com o casamento. Mas se o casamento está acima e aparecem problemas ao redor, eu vou fazer o quê? Eu não vou chutar o casamento, eu vou trabalhar esses problemas ao redor. Também não é deixar para lá. Ao tempo vai resolver, não resolve nada, vai piorar. Entendeu? Mas se a nossa visão sobre casamento não é bíblica, a gente larga de qualquer forma. Basta qualquer coisa a gente larga. O casamento deve ser honrado. O leito puro, né? O matrimônio, a relação do casal, a sexualidade do casal. Agora analisa isso, falar de pureza, de santidade na sexualidade, versus essa nossa sociedade, né? Com toda essa sexualidade deturpada. E aí ele diz que Deus vai julgar o imoral e o adúltero. O adultério, trata-se de uma relação para quem é casado, ok? Então, se você é casado, tem uma seriedade nisso, como que a gente lida com o sexo oposto, com as relações. Por isso que eu disse a importância da família diante dos relacionamentos. Não deu certo, vai se separar, ok, por que a gente não faz a coisa do jeito certo? Né? Eu acho engraçado, que às vezes, eu digo para algumas pessoas, assim, dar um parênteses aqui, que às vezes, dentro de um conflito, alguma coisa, eu sempre falo assim, olha, se você quer se separar, ou ver que não está dando certo, em primeiro lugar, você tem que pensar o seguinte, antes de ser casado, de olhar para ele ou ela, né, como seu esposo, como seu cônjuge, ela é sua irmã em Cristo, correto? Ou ele é sua irmã em Cristo. Então, pronto. Se não dá certo, procura resolver, mas do jeito certo. Antes de ser casado, somos irmãos em Cristo. Você não precisa denegrir ninguém. Não precisa fazer escândalo com nada. Então, falar de casamento é muito sério. Muitos casais, muitas pessoas casadas aqui, inclusive, casaram e nunca fizeram nenhum tipo de cursinho, de estudo sobre casamento da visão bíblica, chamado cursos de noivos. Falando de evangélicos. Na igreja católica, que eu saiba, o padre só faz se fizer o curso de noivo. Se a pessoa não volta na igreja lá, isso é outro detalhe, mas que faz o curso de noivo, faz. Aí você acha uma coisa tão importante, tão valiosa, você estuda a vida inteira, faz curso, faz faculdade, faz mestrado, doutorado, um monte de coisa, um monte de idioma, para poder ganhar dinheiro e trabalhar. Aí não consegue ficar casado, porque para casar você não quis se preparar. Acha que é só o love. Ai, meu amor. O gatinho cresce, então você tem que cuidar para o gatinho não crescer.
os animais não mudar de tamanho, né? O pessoal anunciou aqui, né, encontro de casais, isso. Gente, essa seriedade que a gente tem que ter. O casamento deve ser honrado, o leito puro, né? Deus julgará, e eu acho interessante essa expressão, o adúltero e o imoral. O imoral aqui não trata somente dentro do casamento. Você é solteiro, como que você lida com o namoro, com as relações? Como é que está a fila do namoro? Já está em quantos? O que te leva a terminar um namoro, ou a começar um namoro? Ou a ficar solteiro, ou a querer casar? Aliás, é uma das primeiras perguntas que a gente faz no curso de noivo. Por que você quer casar? Lembra, né, Lohane? Por que você quer casar? Fala, porque eu amo, né? Será mesmo? Eu já vi gente terminar aí no curso de noivo, não continuar. Por que você quer casar? Deus julgará o adúltero e o imoral. Às vezes a gente não analisa isso. Gente, pesquisa nas internets, nas coisas. Olha como está a situação, as questões familiares, de abusos, de todas essas coisas de imoralidade. A sexualidade humana, que a sexualidade é muito importante, né? A gente tem que trabalhar isso. A gente vem, não, eu converti, aprendo da glória a Deus, falo língua estranha, evangelizo, faço um monte de coisa, mas eu preciso tratar as minhas questões, somos homens e mulheres. Aliás, é um assunto que não se pode nem falar, né? Isso é domingo, não pode falar a palavra sexo na igreja, né? Eu não vou nem dar exemplos para não para não complicar. Mas é isso, esse tabu, essas coisas que a gente não trabalha, a Bíblia trata, a Bíblia fala, e aí a gente fica todo ferido, machucado, diante dos relacionamentos. A importância da família diante dos relacionamentos. Se você namora jovem, ou adulto também, né, ou idoso, pode ter qualquer pessoa dentro da sua idade namorando, por que a gente não vai buscar uma imoralidade? Ou seja, deixar o sexo para o casamento, cuidar com o corpo do outro. Eu me lembro de um livro que eu li na época, né, por que o jovem cristão, não o jovem, o solteiro, né? Por que a gente espera? Ah, mas eu tenho um desejo, eu preciso, eu quero ter a relação sexual. Por que a gente espera? Eu gostei de um exemplo que eu li muito tempo atrás. Não é pensando em mim. Aí na sociedade se fala de uma sexualidade pensando em você, para você realizar o seu prazer, mas é pensando no outro. Por que eu vou tocar no corpo? Por que eu vou tentar ter o que eu não tenho ainda por direito? Eu não estou casado. Quando ambos pensam dessa forma, a gente começa a trabalhar diferente. Não é tempo disso, eu não posso tocá-la, eu não posso fazer isso. A gente aprende a respeitar. Assim também na relação familiar, como casados. É um para o outro. Amém, gente? Está virando encontro de casais não, né? Vai que o love cresce aí, né? Tem solteiros aí? Fazer o encontro do amor aqui agora. Então, eu desafio você a refletir, a pensar. Seja você solteiro, seja você casado, a pensar nas suas relações, nos seus relacionamentos. Olhar a importância, o valor que a Bíblia dá à família, ao casamento, à sexualidade. A pensar nisso. Tem alguma coisa acontecendo, conversa, fala, cobra, normal. Mas, cuidado, o adultério está aí, a imoralidade está aí. E é até normal para muitos, para a maioria, mas para quem quer seguir a Bíblia, vamos viver a visão bíblica. Amém? E aí, para terminar, no último então, a importância da família diante do compromisso com Deus. Diante do compromisso com Deus. Falando então da minha aliança com Deus, do meu compromisso, eu tenho uma aliança com Deus, ok. Vamos ler este versículo, vou pedir a sua ajuda aí, Malaquias 2,14. O livro de Malaquias é interessante demais. Na verdade, o livro trata 8 queixas do povo para com Deus, e Deus dá as suas 8 respostas. Uma delas, que é o que a gente vai tocar aqui nesse contexto,
Deus vem falando com eles que não aceita o culto deles. E o povo vinha lá, se você ler o versículo anterior, derramando lágrimas, rasgando as vestes, dando ofertas, aquela coisa toda. Se olhava assim, falava, que poder, que glórias, aleluia, tudo que você pensar. E vem Deus e diz, eu não aceito nada disso. Tem umas coisas na Bíblia que é de doido, deixa ele vai, como assim? E temos muitos textos assim. Ah, Léo, então a gente não deve orar, não deve buscar? Não, não é isso que eu estou dizendo, não é isso que a Bíblia está dizendo. A questão é o que Ele está querendo de nós. Ou seja, eu fazer tudo isso sem ter um verdadeiro compromisso, sem ter aliança, vira uma dramatização. Então o contexto aqui, Deus diz para eles que não aceita o seu culto. Aí eles perguntam, por quê, Senhor? Como vocês acabaram de ler. E vocês ainda perguntam, por quê? Aí o Senhor diz, porque eu sou testemunha. O Senhor é testemunha. Ou seja, o Senhor está avaliando algo. O Senhor analisou algo. O que o Senhor está avaliando? Não está avaliando, olha, os meninos tocaram muito bem, a recepção está certinha, os diáconos. Não, o Senhor não está avaliando a nossa atividade aqui na igreja, lá no trabalho, olha que profissional excelente, mas que bênção, você já está fazendo doutorado. O Senhor não está avaliando nada disso. O Senhor está dizendo, eu sou testemunha entre o relacionamento seu com o seu cônjuge. Está vendo? A importância da vida familiar. Ele analisa a gente pelo relacionamento familiar com o cônjuge. Entre você e a mulher da sua mocidade. Sempre, em todo o Antigo Testamento, foi proibido, né, o judeu, o servo de Deus, buscar pessoas de outra fé. Né, mulheres estrangeiras. Vocês se lembram de alguém que, por exemplo, veio à decadência por esses relacionamentos com mulheres estrangeiras? Salomão, né? E o texto é muito claro lá em 2 Reis, né? 11:5, se não me engano, que diz que com o passar do tempo, de acordo o tempo foi passando, ele foi se desviando por causa das suas mulheres estrangeiras, né? Com as influências com os outros deuses. Mas aquela do acordo matrimonial, aquela desde a sua mocidade, aquela com quem você fez o voto, ou aquele, né? Você foi infiel. Então, pensar na importância da família diante da nossa aliança com Deus. Eu tenho que respeitar os meus votos, o meu compromisso, seja no namoro, como eu vou fazer, quem eu vou escolher, ou se eu já estou casado, como que eu vou continuar casado. Em primeiro lugar, eu sempre falo isso, eu amo a minha esposa, mas em primeiro lugar, eu tenho que amar a Deus. Correto? Então não é porque eu sou bom também, ou você, é porque em primeiro lugar eu luto para ser fiel a Deus. É isso. Eu quero fazer a minha parte com Deus. É isso que falta, compromisso com Deus. A importância da família diante do compromisso com Deus. Em outras palavras, é como se dizer assim, olha, eu vou analisar se você realmente tem uma aliança com Deus, se você respeita o compromisso com Deus, vendo como é que você está construindo e tratando a vida familiar, desde o seu namoro, desde a escolha de alguém para namorar, e como você vai construir a sua relação, o seu casamento, a sua família, a sua vida familiar. Isso é sério, não é, gente? Então repensemos e coloquemos a vida familiar, a família, no lugar dela, no lugar que devemos colocá-la. Amém? Amém? Podemos orar sobre isso, colocando nossas vidas, nossas casas. Repito, não falamos de perfeição, de forma alguma. Todos nós aqui imperfeitos, com coisas a trabalhar, mas também com muita graça de Deus para nos ajudar a melhorar, para nos ajudar a viver melhor. Se erramos, vamos nos colocar diante do Senhor e nos levantar. Se queremos melhorias, vamos pedir a bênção do Senhor para melhorar, e assim por diante. Quero chamar o louvor aqui também, os músicos. Aliás, antes,
Vamos orar com as famílias, vocês junto aí da família. Se você puder estar junto aí do seu familiar, se você tiver alguém aí, nesse momento, pensando em família biológica mesmo, queria orar com você. Se você estiver junto do seu cônjuge, chamar a Ita aqui. Oremos, se o seu familiar não está aqui, orar por aquele familiar que eu sei, como alguém falou, né? Quero a conversão dos meus filhos, está certo. Essa é a nossa luta, é a nossa batalha. Você pediu tanto ao Senhor, Ele te deu filhos. Honre teus filhos, cuide dos teus filhos, teu casamento, teu cônjuge. Se você está namorando ou está buscando namoro, coloca isso diante do Senhor. A importância da família, da vida familiar, dos nossos relacionamentos, do nosso compromisso com Deus. O Senhor quer nos abençoar. Ora com a pessoa, sua família aí nesse momento, pensando na sua casa, como filho, como mães, pais, como cônjuges, como parentes. Se alguém não estiver aqui, coloca ele também diante do Senhor. Senhor nosso Deus, nos prostramos diante da sua palavra, que meditamos nessa noite, Senhor, que lemos a Escritura Sagrada, fizemos algumas observações sobre aquilo que a tua palavra diz, ó Deus, e queremos, Senhor, te pedir que nos ajude a não somente entendê-la, recebê-la, mas praticá-la, Pai. Toma cada um de nós aqui nessa noite, Senhor, perdoa nossos pecados, nos ajude, Senhor Deus, a melhorar a cada dia, Senhor, a crescer, a aprender mais com o Senhor, porque eu sei que o Senhor se preocupa conosco, o Senhor quer o bem de cada um de nós. Toma, Senhor Deus, o casamento dessa pessoa, toma os filhos, ó Pai, desses pais, esse solteiro que busca um relacionamento, ou não, Senhor, toma cada pessoa aqui nessa noite, que possamos, Deus, ter a nossa espiritualidade dentro do nosso lar, dentro da nossa individualidade, no nosso particular, experimentar, Senhor, de transformação autêntica, Senhor, no nosso dia a dia, na nossa vida, Pai. Muda nosso caráter, Senhor, livra-nos do mal, cuida dessa família, livra os filhos de tantas más influências, ó Pai, nas redes sociais, na internet, sites. Abra os olhos dos pais para estarem atentos, ó Pai. Coloca a tua mão, Senhor, quebra cadeias, barreiras, setas malignas que vêm contra as famílias, ó Deus. Toma esse casamento, Pai, cuida de cada um, no trabalho, na igreja, livra, Senhor Deus, de falsas pessoas, livra de pessoas que vêm para tentar destruir, Senhor. Meu Deus, manifesta a sua graça e poder. Toma os solteiros também, guarda as suas vidas para que venham saber esperar no Senhor e buscar no Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, trata-nos, toca-nos, ó Deus. Queremos ser discípulos do Senhor a cada dia. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos ensina a pedir perdão e também a perdoar, Senhor. Nos ensina a ouvir o outro, Senhor, a dar ouvidos ao que o outro tem para nos falar. Nos ensina também a falar com jeito, com amor, aquilo que queremos nos expressar, aquilo que achamos que pode melhorar. Toma as famílias, ó Pai da igreja, toma teu povo nas tuas mãos, cada filho, cada pai, cada relacionamento familiar. Oramos também por aqueles que não estiverem firmes no Senhor, na igreja. Deus, a palavra que foi semeada nos seus corações, eu sei, Senhor, que irá produzir os resultados do Senhor. Encontra as suas vidas, ó Pai, em nome de Jesus. Converte nossas famílias, nossos familiares. Toma nas tuas mãos. É em nome de Cristo Jesus que oramos. Em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém e amém.